Fala pessoal, tudo bem com você? Sim, finalmente aconteceu. Luan rescinde o seu contrato com o Corinthians e fica livre para acertar a sua volta ao Grêmio. Ele está retornando para casa, o reizinho, o rei da América. Eu vou te contar bastidores desse negócio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Um negócio de muitas idas e vindas. O Grêmio ficou perto do Luan, depois ficou um pouco mais longe porque o clube mirou outras prioridades dentro da janela, exatamente pelo tempo de inatividade do jogador, né? E esse é um problema a ser resolvido. O Grêmio também comunicou ao Luan que gostaria de vê-lo livre no mercado e não negociar com o Corinthians. E o Corinthians, por outro lado, também não cogitou emprestar o Luan ao Grêmio, exatamente por conta de uma situação específica que eu vou te contar. Com o Santos era diferente, ele tinha mais de um ano de contrato. No caso do Grêmio, em que ele tem 5, 6 meses de contrato a cumprir, ele emprestado ao Grêmio, se ele tivesse uma lesão mais grave, mais séria, por lei, o Corinthians seria obrigado a renovar o seu contrato até o fim da plena recuperação, pagando o seu salário para que ele pudesse se liberar, enfim. O mesmo que aconteceu com o Paulinho, por exemplo, né, com mais uma lesão no joelho. Então o Corinthians não cogitou isso, o Corinthians queria realmente a rescisão. Mas aí, claro, né, o Corinthians queria a rescisão, o Grêmio queria ele livre para poder negociar, mas dependia do jogador. Por quê? E o jogador também queria jogar no Grêmio e queria ficar livre do Corinthians depois de tudo o que aconteceu especialmente. Percebeu que não seria aproveitado, tentou jogar, tentou chegar no Vanderlei Luxemburgo, o atual treinador, pediu uma oportunidade e percebeu pela declaração do próprio técnico que isso não ia acontecer. Quando o treinador disse: eu não vou comprar essa briga com a torcida. Continuou treinando em separado, como está desde o início do ano, não via perspectiva e depois do que aconteceu com a agressão de criminosos no motel que ele estava aqui em São Paulo, ele percebeu que não tinha mais tranquilidade sequer para ir e vir aqui na cidade de São Paulo, né? Então vai ser bom para todo mundo. Mas tinha uma pendência, né? O Luan tem contrato e teria valores a receber até ao final da temporada, né? Com 5 a 6 milhões de reais, contando aí direito de imagem, salários, 13º, férias e tudo mais. E tinha e tem uma pendência de 4 a 5 milhões de reais de débitos anteriores. E isso o jogador não abriu mão. Ele abriu mão, até onde eu sei, desses valores a serem recebidos, mas não abriu mão dos débitos pendentes porque ele tinha contrato, era dever do clube lhe pagar, ele cumpriu com as suas obrigações, até onde a gente sabe, né? Porque se não cumpriu também o clube tem, enfim, como procurar os seus direitos, mas até onde a gente sabe, ele cumpria os horários para treinar em separado, então estava sob contrato, o clube tem que pagar, né? E ele está cobrando justamente esse valor. Vai ser parcelado, obviamente, o clube vai entrar numa negociação, ele vai receber. De alguma forma vai receber esse valor e está abrindo mão do restante do contrato exatamente para conseguir a sua liberação. E para o Corinthians também não deixa de ser um bom negócio, porque ele queria se livrar desse problema, como usou essa expressão o próprio presidente do Willian Monteiro Alves inúmeras vezes. Foi um custo elevado, foi uma das piores contratações da história do Corinthians, em termos, para muitos a pior, em termos de custo-benefício, né? O Corinthians gastou, o GE fez uma matéria, um levantamento, né? 66 milhões de reais, né? Contando o custo no investimento, né? 28 milhões por 50% do passe quando o contrata lá atrás e depois mais de 37 milhões em vencimentos, né? Apenas em salário com o jogador nessas 4 temporadas ou quase isso com o atleta. E agora não tem custo nenhum de rescisão, né? É bom a gente deixar claro, nem o Luan está pagando ao Corinthians, nem o Corinthians ao Luan. Mesmo a única coisa é essa pendência em relação a débitos anteriores e só. E com isso o Luan está livre no mercado. E aí, com isso, o Luan consegue negociar com o Grêmio. A gente sabe o quanto o Renato Portaluppi foi importante no processo. Depois do que aconteceu com ele aqui em São Paulo, ele entrou na jogada, deu uma entrevista muito sensível, muito humana, querendo recuperar o jogador. O Grêmio entrou no circuito. Obviamente, o Grêmio não encara nos bastidores o Luan como um reforço, e sim como um negócio de ocasião, porque, inclusive, o Grêmio mira outras prioridades de jogadores que estejam aptos a entrar em campo em seguida, e o Luan vai demandar uma certa paciência em um certo tempo. O Grêmio também se cercou de informações em relação ao preparador físico particular que o jogador contratou, relatórios físicos do Corinthians e do staff do atleta, para ter uma ideia de como ele chega. Ele não entra em campo desde novembro do ano passado com a camisa do Santos e do Corinthians fevereiro do ano passado. Ele está há mais de meio ano sem entrar em campo e a gente sabe que vai demorar muito para ele ter ritmo de jogo e tudo mais. Vai chegar, vai fazer exames médicos, é óbvio, mas o Grêmio também precisou ter uma ideia do que iria encontrar em termos físicos do atleta para poder fazer um negócio.
O contrato também, ele protege o clube, porque o Grêmio não faz nenhum investimento de compra e acerta com ele um salário completamente irrisório nos moldes do futebol. A informação do meu amigo Jeremias Werneck, lá do Globoesporte.com, do GE. 50 mil reais até o final do ano. É o que ganha o Bruno Vini, por exemplo, que também precisava voltar a jogar e tudo mais e acertou esse módico salário. Hoje é titular, tá jogando super bem, provavelmente numa renovação o Bruno Vini vai ser bem valorizado, porque tá super bem no Grêmio. E o Luan tem essa oportunidade também de mostrar serviço até o final da temporada e com algumas cláusulas de produtividade que podem agregar a esse valor, podem fazer com que ele ganhe um pouco mais. Não tem nenhuma cláusula, até onde eu sei, de renovação automática, né? De tipo assim, ele cumprir algumas metas de jogos e gols e daqui a pouco o Grêmio tem que fechar mais 1, 2 anos ganhando 500 mil. Não tem nada disso. A informação é que em dezembro e janeiro eles sentam, conversam e definem um novo contrato. O que pode acontecer com essas cláusulas de produtividade é ele ganhar um pouquinho mais do que os 50 mil reais. Vai depender dele. É óbvio que ele não vai estar à disposição para o jogo contra o Flamengo, mas existe uma expectativa, inclusive, que ele chegue em Porto Alegre entre essa terça e quarta e assista o jogo nos camarotes da Arena, imagino eu, ovacionado pelo torcedor. E talvez esteja à disposição, porque aí ele pode ser inscrito, né? A CBF permitiu, né, que os jogadores fossem inscritos dentro da janela. E até mesmo, né, que o jogo já tenha começado, né, que já tenha depois do primeiro jogo, a CBF permitiu que a inscrição possa ser feita até o dia 2 para que o jogador, qualquer reforço, possa jogar o jogo da volta, né, como a CBF antecipou esse jogo de ida da Copa do Brasil. O jogo de volta é 16 de agosto. Não sabemos se em 15 dias o Luan terá condições de jogo, mas ele estará inscrito, regularizado e quem sabe, né, possa ser uma surpresa do Renato. Acho que é isso, acho que essas são as informações principais, né? Um contrato de produtividade com um salário menor. O que eu ouvi do staff do atleta é o seguinte: não estamos pensando em dinheiro nesse momento. O que a gente quer realmente é recuperar o atleta e o ser humano e o Grêmio surgiu como uma grande oportunidade. Então todo mundo saiu satisfeito no negócio. Né? Obviamente o Corinthians menos, porque investiu num atleta que não correspondeu dentro de campo. Mas o Grêmio, nesse sentido, acho que está pegando um jogador que é ídolo da torcida, que vai ter muito carinho com ele assim que ele chegar e que vai tentar recuperar, de novo, o ser humano e o atleta dentro de uma gestão maravilhosa que o Renato Portaluppi vem fazendo. É a melhor passagem de Renato no comando do Grêmio. Tenho dito isso, ele amadureceu demais nas entrevistas, nas palavras, na condução das coisas, até mesmo em escolhas táticas, tá? A gente precisa reconhecer o trabalho que o Renato está fazendo. E o Renato, junto do Luan, eles formaram um pilar de renascimento do Grêmio a partir de 2016. Um pouco antes, no time do Roger, em 2015, quando o Luan participa do Grenal do 5-0, faz 2 gols, joga muito, e aquele Grenal é um ponto de virada histórica na rivalidade Grenal. E depois, 2016, 17, 18, e aí depois o Luan teve algumas dificuldades, não conseguiu mais performar em alto nível. Eu sei que a gente está falando aí de 5 anos, quando o Luan jogava em alto nível no Grêmio, mas eu estou bem consciente, e o Grêmio também está, é importante a gente entender isso, de que não é o Rei da América que está chegando. Ele tem essa alcunha, ele tem esse status, esse carimbo, mas o Grêmio entende que ele pode ser um jogador que agregue, e também no sentido de recuperação, já que tem 30 anos e tem um potencial ainda por tudo que ele já desempenhou tecnicamente, e o ambiente vai favorecer muito isso. Minha visão, tá? Eu acho que ele joga mais do que o Vina vinha jogando, do que os moleques que ainda não estão prontos. Tá, Chico, mas hoje ele tá jogando isso. Eu acredito que entrando no segundo tempo, nos 30 minutos ali para prender uma bola, bater uma falta e poder jogar, desfrutar o seu futebol numa camisa que sempre lhe vestiu bem, com uma torcida que sempre o abraçou e vai continuar abraçando, eu acho que por 50 mil reais vale o risco. Vocês não acham? O Reizinho voltou. O Rei da América, o Luan. Eu tô feliz e espero muito, torço muito para que dê certo, porque ele já nos fez muito feliz. Seja em clássicos grenais, seja em títulos, em conquistas, fazendo gols, assistências. Cara, ele já rendeu demais com a camisa do Grêmio. Passou um tempo, mas não tanto tempo assim, né? Ele ainda tem idade para fazer pelo menos perto daquilo que ele já mostrou. Comentem aqui se vocês acham que eu tô louco, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!